Friedrich Müller nasceu na Prússia, hoje conhecida como Kaliningrado, Rússia, em 1867. Mais tarde, ele adotou o nome artístico Eugen Sandow. Em sua juventude, ele era uma criança enérgica, mas bastante frágil enquanto crescia. Na esperança de que Sandow ganhasse força e vitalidade com o ar fresco da Itália, seu pai e Eugen visitavam o país em férias regulares, na esperança de que o ar do mar e a mudança de ambiente lhe fizessem algum bem. E eis que aconteceu, mas não da forma como seu pai esperava. Aqui está Eugen falando sobre o que aconteceu durante suas viagens à Itália. O resultado desejado da viagem foi alcançado, mas dificilmente da maneira esperada. Não foi passeando sobre os céus azuis italianos nas brisas carregadas de ozônio do mar Mediterrâneo, mas passando cada momento disponível nas galerias de arte e museus das grandes cidades que aprendi o segredo da saúde e da força. As obras dos antigos mestres da escultura e da pintura despertaram em mim uma emoção de admiração meio invejosa. E quanto mais eu as estudava, mais elas me fascinavam. Por fim, voltei da Itália com a determinação fixa de que, se o treinamento pudesse fazer isso, eu me tornaria um homem forte. Por muitos anos, Sandow retornou à Itália para visitar as estátuas que o inspiraram pela primeira vez. Nesse caminho para descobrir o segredo do corpo perfeito, ele esperava aprender mais sobre a anatomia do homem ideal, tirando medidas e se exercitando de uma forma que replicasse seus físicos. Ao longo de seus anos de trabalho duro, nos quais prestou muita atenção às esculturas antigas de Roma, Sandow se tornou o primeiro homem a esculpir seu corpo usando apenas um olhar atento, replicando seus antigos ídolos. Depois de muitos anos, Sandow construiu seu corpo com um físico esculpido, e com isso, ele se tornou um homem forte bem conhecido. No entanto, seu caminho para se tornar conhecido como um homem forte foi duramente conquistado, com muitas dificuldades em seu caminho. Mas Sandow tinha um truque na manga. Um dia, Sandow foi para Amsterdã com muito pouco dinheiro no bolso. Com a necessidade de se promover o mais barato possível, Sandow criou um plano astuto que eventualmente o levaria à prisão. Ao redor da cidade, máquinas caça-níqueis estavam disponíveis, o que permitiria que as pessoas testassem sua força puxando uma alavanca. E vejam só, Sandow visitou essas máquinas e puxou a alavanca de todas, tudo na esperança de ganhar alguma popularidade como um homem forte. Como resultado, isso causou muita atenção da polícia local, acreditando que era uma gangue local, vandalizando as máquinas. Depois de apenas alguns dias, o Sr. Sandow foi pego em flagrante. Quando questionado, ele respondeu: "Quando cheguei à estação, expliquei que tinha pago a moeda necessária na máquina e tinha o direito de exercitar minhas armas. Claro, eles se recusaram a acreditar que um homem poderia ser forte o suficiente para quebrar a máquina e mandaram chamar o oficial-chefe. Quando ele chegou, ele também duvidou da minha história. Mas quando o homem mais forte da estação aceitou meu convite para testar sua força em mim, o comissário não só ficou convencido, mas se tornou bastante amigável, e fui liberado sob minha própria fiança. Ele logo estabeleceu uma reputação em uma série de desafios contra os principais lutadores fortes da década de 1880, entre eles Charlie Sampson, Frank Biankowski e Henry McCann. Sua partida contra McCann em 1890 foi usada como modelo para todas as competições de homens fortes que viriam no futuro. Como artista, Sandow realizou atos como quebrar cabos, levantar pessoas acima da cabeça e outros movimentos de homem forte. Ele também participou de exibições onde exibia seu físico para multidões na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Exposição Colombiana Mundial de 1893 em Chicago, ele se juntou à Trocadero Company de Florence Ziegfeld e excursionou pelo continente por vários anos. Ganhando cada vez mais popularidade, um educador físico, Dudley Sargent, da Universidade de Harvard, disse que Sandow era o melhor espécime de masculinidade que ele já tinha visto. Por causa de seu físico incrível, Sandow teve uma carreira saudável se apresentando pela América por um período de tempo. Foi relatado que ele ganhou mais de $250 milhão. Após seu sucesso se apresentando ao redor do mundo, ele retornou a Londres. Foi quando Sandow promoveu empreendimentos de saúde e fitness, um deles sendo o seu próprio, o Instituto de Cultura Física. Isso levou à abertura de mais centros ao redor da Grã-Bretanha. Isso provou que Sandow não era apenas um homem forte e artista. Eugen também era bom em marketing, pois patrocinava vários equipamentos de treinamento e suplementos alimentares. Treinamento. Sandow usou exercícios para melhorar sua saúde geral quando criança, magro e frágil. Mas logo após visitar a Itália, ele quis recriar o que viu usando seu próprio físico. Muitas pessoas nos anos 1800 não acreditavam que as estátuas gregas eram uma representação verdadeira do corpo humano, acreditando que eram exageros e inatingíveis. Mas Sandow tinha outros planos. Depois de usar uma abordagem agora conhecida como calistenia, ele logo percebeu que não estava tendo o desenvolvimento necessário que esperava. Mas Sandow era um jovem determinado e continuou tentando novos métodos. Depois de muitas horas desenvolvendo seus próprios métodos de treinamento, Sandow criou exercícios separados que trabalhavam cada grupo muscular individual. Aqui está o que Sandow disse: dar a cada músculo individual um movimento e organizar a forma dos exercícios, de modo que, quando alguns músculos são colocados em ação, outros relaxem e fiquem sem tensão.
Está claro agora que Sandow estava em algo grande. Seu corpo logo começou a tomar forma do jeito que ele queria. Ele continuou a visitar a Itália regularmente, para ter certeza de que seu progresso correspondia ao do antigo status grego. Havia muito documentado sobre o treinamento de Sandow, especialmente seus próprios programas, Força e Como Obtê-la, que envolviam exercícios como flexões de bíceps, pressão de ombros, elevações laterais, balanço com kettlebell, flexões de pulso e abdominais. Nada, na minha opinião, é melhor do que o uso do haltere para desenvolver todo o sistema, principalmente se for usado de forma inteligente e com conhecimento da localização e das funções dos músculos. Eugen Sandow. Suas sugestões foram usar pesos leves de 5 a 10 libras, que podem ser realizados em 10 a 15 repetições e 2 a 3 séries, dependendo dos exercícios. Entre a estrutura básica de seu plano de exercícios, Sandow também recomendaria atividades como respirar pelo nariz, especialmente durante o exercício, manter os joelhos dobrados para melhorar a postura e a circulação. Trabalhe em lados alternativos para melhor fluxo sanguíneo. Tome ar fresco sempre que possível, especialmente durante o exercício. Foco no músculo da mente, focando nos músculos que você está trabalhando para obter os melhores resultados. Nutrição. Não havia um programa padrão que Sandow seguisse. Ele não acreditava firmemente em nenhuma dieta especial, especialmente uma restrita. Ele gostava de ter certeza de que estava comendo o suficiente para satisfazê-lo nos momentos certos ao longo do dia, usando refeições balanceadas que eram fáceis de digerir. Acreditando que a digestão era um fator enorme na saúde geral, ele defendia a mastigação em todas as refeições. Não gosto de nada intoxicante, bebidas destiladas, mas gosto de uma cerveja ou um pouco de vinho de vez em quando. Nunca tomo chá ou café como comida simples e saudável na maior parte do tempo, mas me entrego de vez em quando. Faço minhas refeições em intervalos regulares e prefiro alimentos simples que sejam fáceis de digerir. Mastigo bem a comida e acredito fortemente que a mastigação é a chave para uma boa saúde. Havia alguns hábitos interessantes que Sandow gostava de seguir fora de sua dieta. Ele disse que esses protocolos ajudariam a manter sua saúde geral, como banhos frios logo de manhã e antes de dormir. Como vimos em estudos científicos recentes, banhos frios podem reduzir o inchaço nos músculos e aumentar a taxa de recuperação. Sandow estava realmente vivendo o tipo certo de estilo de vida para obter um corpo saudável e um físico divino, fazendo todas as coisas certas por sua própria intuição. Aqui está Sandow falando sobre seus hábitos diários. Eu me esforço para fazer minhas refeições em horários regulares e prefiro que elas sejam simples e fáceis de digerir. Eu sempre tomo cuidado para mastigar minha comida. A mastigação adequada é uma condição sine qua non da saúde. Eu durmo bastante e acho isso essencial para meu bem-estar. Como eu geralmente não vou para a cama antes da meia-noite, ou mesmo mais tarde. Eu não acordo antes das 11 quando tomo um banho frio durante todo o ano, precedido por um pequeno exercício leve com halteres. Então tomo café da manhã, e depois de atender minha correspondência e ver meus amigos, vou dar uma volta ou dirigir, não importa o clima. Às 7 janto, depois descanso até minha apresentação noturna. Então, encerro o dia com outro banho frio e ceia. Normalmente visto-me levemente, embora sempre adequado à estação. Minhas exibições noturnas, devo acrescentar, me fornecem, junto com uma boa constituição todos os dias, todo o exercício de que preciso. Se eu quiser mais, tomo, enquanto sento lendo ou fumando, cortando meus músculos. Sandow ficou tão famoso que apareceu em shows pelo país, como no Royal Albert Hall em 1901. Um dos juízes na época era ninguém menos que o escritor Arthur Conan Doyle. Como Sandow continuou a viajar pelo país, ele logo foi notado por Theodore Roosevelt, que disse que ele era ideal, a figura perfeita de um homem na época, influenciando o mundo da saúde e fitness. Seu maior momento veio quando foi nomeado professor de cultura científica e física do rei George V do Reino Unido. Após uma vida frutífera de apresentações e sucesso diante de milhares de pessoas, Eugen Sandow infelizmente morreu de uma hemorragia cerebral na idade madura de 61 anos. Os médicos acreditavam que era devido ao fato de que 3 anos antes, Sandow levantou seu carro de uma vala sozinho. Isso aparentemente causou a hemorragia anos depois. De uma criança magricela e de saúde precária, ao conselheiro físico pessoal do rei da Inglaterra, Eugen Sandow chegou ao topo usando nada além de sua própria intuição e métodos de treinamento. Criando um nome familiar de sucesso para si mesmo, junto com muitos negócios de sucesso, Eugen se tornou um atleta e homem forte mundialmente famoso, que forneceu ao mundo guias de exercícios para jovens e velhos. Eugen criou um nome familiar para si mesmo como um homem forte, conselheiro pessoal do rei da Inglaterra e empreendedor de sucesso. Alguns de seus trabalhos incluíam guias de treinamento como Strength and How to Obtain It. Sandow também criou seus próprios centros de treinamento ao redor do Reino Unido. O que podemos aprender com um homem como Sandow é, vendo que ele começou sua carreira de strongman usando sua própria intuição e um olhar aguçado.
Junto com a determinação de imitar seus ídolos, as antigas estátuas gregas que representavam força e saúde, Sandel nos mostrou que, com muito pouco equipamento, podemos transformar nossos corpos com os exercícios mais simples. Desde seus primeiros anos vandalizando máquinas caça-níqueis, até se tornar um professor de cultura física e científica mundialmente famoso. Tudo começou com uma coisa simples: exercício e força. Com a mentalidade certa e um olho para a perfeição, você também pode atingir seu próprio físico de grandeza.